Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com a nossa série na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Depois de uma partida dura no último episódio, tivemos aí a invencibilidade quebrada aí depois de muitas partidas sem perder. E agora começamos de novo aí a nossa saga, tentando subir aí nessa faixa dos 2.800, caímos aí para 2.810, né? Estávamos ali já com 2.824, né? Então caíram aí 14 pontos. Vamos lá, bora resgatar aí esses pontos. Vamos começar de novo. Lancei aqui um desafio e procurando um adversário que tem aí pelo menos 2.410 de rating. E temos aí já um oponente. Deixa eu só dar aquela só checar ali se a conta. Eu sempre tenho feito isso ali, checado se a conta não é muito recente, né? Isso aí é bom para não evitar o peixe, né? A galera usando o peixe por aí. Mas vamos lá, estamos jogando aí contra uma siciliana 4 cavalos. Deixa eu pensar aqui o que fazer na posição. Primeira coisa nessa partida e daqui para frente, eu quero evitar os apuros de tempo, porque todas as derrotas aí que aconteceram nessa série foram justamente nesse momento de apuro de tempo, né? Que geralmente é um momento que eu acabo tendo mais dificuldade mesmo, né? Algo que sempre me acompanhou aí na minha carreira, esses apuros sempre foi um momento complicado, assim. Então, a estratégia vai ser evitar o apuro. Vai ser evitar o apuro aqui, tentando jogar um pouquinho mais rápido, né? Em determinados momentos, para chegar com uma certa vantagem e não virar uma loucura a partida, né? Que vira aquele apuro tremendo. Bom, então aqui só para explicar melhor, 4 cavalos, ele está querendo levar esse bispo para B4, para pressionar o peão de E4. Por isso que eu fiz A3, é uma variante interessante essa. Ele faz o bispo E7 e tem algumas alternativas. O lance mais crítico é cavalo C6. Eu lembro de ter analisado isso há um tempo, mas vira uma posição teórica até demais essa. É uma posição muito confusa. Então eu estou querendo ir para outro caminho. Eu vou jogar aqui com bispo E3. Vamos jogar com bispo E3. Talvez eu jogue com bispo E2 e roque. Mas como ele jogou o D6 direto, eu vou jogar para fazer F3, dama D2 e rocar grande. Já que ele me deu essa opção, bom, agora ele veio com E5 já. A posição tá ficando diferente de tudo. Como que eu joguei? Eu lembro que eu joguei num torneio na Áustria, que eu joguei essa variante, mas eu joguei dama D2 direto? O que que foi? Eu joguei F3 mesmo. Foi F3 mesmo, F3, dama D2 e roque grande, né? Ele já jogou com E5 dessa vez. Se cavalo F5, ele vai tomar, peão toma, D5. Ele vai ficar com esse centro. Então, talvez levar o cavalo para B3 seja um pouquinho mais saudável, né? Vou jogar o cavalo para B3. Bom, eu falei que eu não quero me apurar, já estou aí com 2 minutos a menos que o meu adversário. Mas o negócio não é assim, sair jogando feito um louco, é mais a questão de jogar rápido nos momentos certos, né? Então, assim, não ficar moscando demais em situações em que eu posso, às vezes, jogar um pouquinho mais rápido, né? Ter algum lance um pouquinho mais prático. Fazer aqui um cavalo D5, porque ele tá querendo fazer D5, e aí se ele tomar em D5 e D5 acaba transformando a estrutura de peões para uma maioria de peões na ala da dama. E aí vamos jogar com essa maioria. Na verdade é que a abertura, não sei quem está inventando mais, se sou eu ou se é ele, mas estamos aí nessa posição que parece mais ou menos normal. Tô querendo jogar C4 agora, então se ele não tomar em D5 eu faço C4 e meu cavalo fica incomodando bastante ali em D5. E se ele toma em D5 eu vou tomar de peão, provavelmente cavalo B8, e aí eu posso jogar bispo E2. Bom, vou fazer C4 agora. Eu gosto da minha posição, para falar a verdade.
parece bem interessante, porque se ele tomar agora em D5, eu estou tomando de C, e eu tenho uma vantagem de espaço muito grande no centro, na ala da dama, e esse peão de D6 pode ser um problema em muitas posições também. Talvez ele tente jogar com o cavalo D7, com ideias de bispo G5, ou cavalo H5, com ideias de bispo G5, para tentar trocar o bispo de casas pretas. É algo que faria sentido. Não acredito contra qualquer um dos dois. Eu jogo com dama D2 para vigiar o bispo G5 e depois tentar completar o meu desenvolvimento com bispo E2 e roque pequeno. Bom, vamos ver como que ele vai jogar. Ele jogou o cavalo D7 com essa ideia de bispo G5, talvez com a ideia de cavalo C5 também. Dama D2 parece o lance. Eu posso considerar a troca em E7 também. Se dama D2 jogar cavalo C5, como que eu vou responder? Porque se eu trocar, ele tá entrando com o cavalo em D4 depois. Tenho que resolver isso daqui. Eu tô quase permitindo o bispo G5, deixando ele jogar esse... Caramba, e aí? Como que eu... Não tem como impedir, né? O cavalo vai chegar em C5 de qualquer jeito. Não tô vendo um jeito de impedir essa ideia dele. Vou jogar bispo E2. Ele veio por outro caminho que eu não esperava. Ele veio com F5. É um lance que eu gosto de ver até no tabuleiro, porque agora ele acaba enfraquecendo mais casas e estava me incomodando muito mais esse plano de chegar com o cavalo em D5. Agora não parece. Claro, posição complicada pra caramba ainda, mas o outro lance me incomodava mais. Vamos rocar pequeno. E aqui cavalo C5 já não funciona direito, porque agora eu posso jogar cavalo por E7. Se dama E7, eu tomo em C5, toma e dama D5 cheque. Aí tá caindo o peão de C5. Então, incluir esse F5 eu acredito que piorou a posição dele. E se ele jogar bispo G5 agora, ele tem que lidar com ideias de bispo toma. Dama toma e cavalo C7. Se dama E3 cheque, torre F2. Se torre D8 eu posso ter dama D6. Tenho que calcular direito isso, mas ele complicou um pouco mais a vida dele fazendo esse F5. Eu acredito que foi um lance que mais criou debilidades do que vantagens, assim, do que ativar as peças, né? Bom, tá aqui tudo caminhando mais ou menos bem, o tempo tá controlado também. E aí ele faz um lance cavalo F6. Bom, vamos continuar dama D2. Se ele tomar em D5, eu vejo se é melhor tomar de peão ou de dama. No geral, tomar de dama é mais natural, mas tomar de peão pode até ter o seu interesse, que esse cavalo tem que voltar lá para B8. E aí eu posso ter lances como dama B4, atacando B7. Faz sentido isso? Tomar, cavalo B8, se dama B4. Eu vou jogar um normal mesmo. Vou jogar dama por D5. Se bem que agora a torre D1 leva bispo C2. Tinha seu interesse o peão toma, viu? Tinha seu interesse. Talvez fosse melhor até. Se bem que dama B4, cavalo D7. Se dama B7, ele tinha a torre B8. E agora, se eu jogo o cavalo D2 para melhorar esse cavalo, ele tem sempre... Vamos tirar esse rei, jogar RH1. RH1 para não levar nenhum truque aí pela frente. Talvez eu volte dama D2 para torre D1. Tô com uma posição mais confortável, mas preciso ver como
que eu pressiono esse peão de verdade. Eu queria melhorar esse meu cavalo com cavalo D2 e cavalo E4. Por isso que eu joguei o rei H1, porque no momento que eu tirar o cavalo para D2, ele pode ter cavalo D4. Bispo toma, peão toma, dama toma, bispo F6. E aí, se eu tirasse essa dama, eu levaria um dama B6 cheque, caindo no meu cavalo. Sei lá, vamos ver. Jogar um torre C1, porque agora eu consigo vigiar C2. Eu ainda não tô querendo tirar esse cavalo daqui. Não tô gostando da ideia de permitir o cavalo D4 dele, por isso que eu tô esperando um pouco mais. Cavalo D2, se cavalo D4 toma, toma, dama D4, bispo F6. De novo tá chegando bem esse lance dele. Vamos lá. Vou jogar cavalo D2. E aí, será que ele vai achar cavalo D4? É uma alternativa para ele tentar ativar a posição dele. Vamos ver se o cara tá ligado aí nos lances dinâmicos, né? Esse seria um lance bem interessante para ativar a posição. Eu tô pensando em tomar. Ele não viu a ideia. Vamos jogar cavalo E4, melhorar essa peça. Mas ele teve essa oportunidade aí de jogar o cavalo D4. Agora talvez eu fique bem jogando torre D1, que eu vou pressionando D6. E se ele tiver que tomar em E4 uma hora, eu tomo de dama. E aí o bispo de casas brancas começa a jogar. Esse bispo ele pode começar a fazer falta. Bom, acredito que agora é o momento de começar a fazer aquilo que eu falei, de não ficar moscando aqui na posição, começar a fazer uns lances mais rápidos, né? Começar a ser um pouquinho mais prático, já pensando ali num possível apuro de tempo, né? Então tentar chegar com um pouco mais de tempo para tomar umas decisões melhores, né? Para não acontecer igual na última partida que tinha uma posição muito boa e acabei desperdiçando essa posição ali no apuro. Vamos lá, trazer a torre de F para D1, vamos melhorando aos pouquinhos. Ele está de repente querendo jogar aí um bispo para F7, que parece um lance interessante aí dele. Se eu jogar cavalo G5 para cavalo E6, ele toma, bispo toma. Isso aqui parece um caminho bem razoável para seguir, cavalo G5. Ainda que, de novo, ele tenha cavalo D4, né? Que dessa vez é ainda mais forte. Esse cavalo D4, talvez eu tenha que jogar cavalo E6. Ele jogou tomando, ameacei a torre. Eu vou ter que voltar esse bispo para vigiar D4. Mas agora eu tenho a vantagem aí do par de bispos. Aqui eu já tenho uma vantagem bem mais consistente já. Eu posso pensar em melhorar essa posição aos poucos, com bispo E3, dama voltar a dama para D2, a torre para D1. Eu vou começar voltando esse bispo, vigiando D4. Se bispo F7, eu volto a dama para D2. Se cavalo A5, eu jogo um dama C3. Cavalo A5 ameaça um duplo. Vamos lá, Dama D2, vai. Eu pensei em um dama E6, mas vou enfiando a dama ali. Daqui a pouco essa dama tá sem casas. Puxar esse bispo para F2. Fica controlando aí as casas do cavalo. E tentar trazer a torre de F para D1 agora. Que aí eu mantenho o controle ali em cima do peão de D6. Ele tá tentando ativar ali de algum jeito. Mas a minha dama tá controlando G5, o bispo tá controlando H4. Tá tudo mais ou menos controlado por enquanto. Que pode ser uma forma de melhorar a posição, talvez fazer um bispo D3.
Tem bispo D3, ele tem D5, né? Ele pode estar querendo fazer esse D5. Vejamos aí como melhorar. Vou jogar um dama E1. Porque esse D5, beleza, eu vou tomar em D5, esse peão é um alvo. Bom, até aqui tá indo bem aquela questão do tempo, né? Tomar em D5. E agora talvez bispo C4. Tô de olho em E5. Que agora esse peão tá isolado. Se torre D1, dama C7. Se eu jogar bispo G3, ameaçando E5. Ele pode jogar cavalo C6, mas aí ele vai levar um bispo B5. No fim tem que ser prático, né? Você pegar as minhas partidas aqui, no geral, sempre que eu jogo um xadrez mais prático, assim, eu consigo ir melhor, né, na partida. Sobra mais tempo, não tem por que ficar pensando tanto também. Às vezes eu fico refletindo ali muito tempo para algo que é meio desnecessário, assim, né? É algo que não cabe para uma. Não é nem que é desnecessário, mas é algo que não cabe para uma partida nesse ritmo, né? Bom, agora acredito que bispo E5 faz sentido. Voltar esse daqui para C4. Fica aí os dois bispos apontando ali para o roque. E ele tem que achar uma casa agora para colocar essa dama. Esse aqui vai levar um B4 já. E ele não está perdido aqui, não? Porque depois de B4, como que ele defende a posição? Eu vou tomar em C5. E agora eu tomo em E1, ficando assim com uma peça inteira de vantagem. Vamos lá, né? Vou fazer H3 agora. Bispo C3. A minha ideia é invadir a sétima com torre E7. Que aí eu vou pressionar G7. E basicamente ele já não tem defesa. Agora eu posso simplificar toda a posição, né? Eu jogo torre F1. Torre toma F7. E vamos trazer o rei para o jogo com rei H2. Tomar. E, bom, acho que com um bispo a mais eu consigo ganhar, hein? Agora, vamos tirar esse bispo para cá. Vamos fazer um bispo E3. Colocar esse peão em H4. Ele tá jogando aí, né? Tá brincando ainda um pouquinho. Jogar rei D3. Ele vai seguir jogando mesmo. É que agora já não tem o que fazer, né? Eu vou chegar com meu rei em C4, tomar o peão em C5. E se ele jogar C4, rei C3, o bispo tá defendendo. Eu posso jogar agora o rei para C4. E já era, ele abandonou a partida, né? Bom, essa aí controlamos melhor. O negócio sempre é tentar manter o controle da partida. Quanto mais prático jogar, quanto mais tiver o controle tanto do tempo da partida, não precisa caprichar tanto assim, desde que tenha ali uma vantagem no tempo, uma posição razoável, né? Bom, o Jefferson Alcântara mandou: parabéns, Evandro, rumo aos 2.900. Valeu, Jefferson, vamos lá, né? Vamos voltar a subir esse rating agora 2.812. Vamos lá fazer a revisão dessa nossa partida. Deixa eu colocar aqui para a gente analisar e depois dar aquele confere no ranking. Bom, então primeiro vamos ver a precisão aqui da partida. Pô, pensando agora, a última partida, aquela que eu perdi, eu fiquei tão tiltado que eu nem olhei a precisão, né? Olhei.
Ah, eu olhei a precisão. O cara foi com uns 80 e algo, eu fui com uns, acho que foi uns 87, eu fui uns 82, sei lá. Bom, mas essa aqui fiz 95,1 de precisão, ele fez 89,4. Bom, essa foi bem melhor, né? Foi bem mais. Foi melhor jogada essa. Vamos lá, vamos fazer a revisão dela. Bom, antes de começar a revisão aqui, estamos chegando aí nos últimos dias de janeiro e os últimos dias onde você pode se tornar aluno da Chessflix ainda com preço de 2025. Então, se você quer se tornar aluno nessa primeira turma do ano, já aproveita, entra para a nossa lista de espera, o link está aí na descrição do vídeo, você pode ver todos os detalhes ali na nossa página e assim garantir a sua vaga. Vamos lá então ver como ficou essa partida. Caramba, eu tenho uma gata e ela não pode ver porta fechada, né? Ela tá aqui tá querendo derrubar a porta, assim, né? Bom, ainda bem que não dá para escutar por aí, né? Mas vamos ver a revisão aqui então. Ele jogou aí uma siciliana 4 cavalos, joguei a 3, que é um lance interessante contra essa siciliana. Ele faz bispo E7, e aqui eu sei que o lance mais preciso, mais crítico é cavalo C6, mas entra numa teoria que eu não estava muito afim de entrar nessa partida. Eu sei que ele joga um cavalo E4 ou dama G4 até o lance, né? Eu acho que aqui é dama G4 o lance, isso. Mas a partida vira um caos, e provavelmente o cara estava por dentro disso daí. Preferi jogar o normal, bispo E3, aí F3, e o E5 dele não é uma boa ideia, D5 seria melhor. Provavelmente eu jogaria bispo B5 contra D5. Né? Ele jogou E5, cavalo B3. E o detalhe é que eu consegui invadir a casa D5. É aquelas estruturas de Najdorf, mas ele já colocou o cavalo na casa C6, o que piora bastante a posição dele, pois ele não pode tomar de cavalo em D5, que está levando duplo. Bom, aí joguei C4. O computador prefere dama D2. Olha, ele não gosta nada do meu C4. Bispo E2. E aí F5 dele interroga, igual eu falei. Eu gostava de cavalo C5 para ele. Esse lance parecia bem natural. Porque esse cavalo toma, peão toma, agora ele tá entrando com o cavalo em D4 e a posição tá equilibrada já. Bom, ele jogou cavalo D7, F5, e aí ele tem muitas fraquezas na posição por conta desse centro, peão de D6, casa D5. Joguei dama D2, ele tomou, era melhor tomar de peão, olha, eu fiquei na dúvida, cavalo B8 e F4, por esse lado. Eu fiquei na dúvida do que tomar, eu acabei tomando de dama, aí RH1, na verdade que eu joguei bem seguro nessa partida, né, eu não tomei nenhuma decisão, foi mais decisões práticas, assim, pensando muito naquela questão que eu falei no início, de não ficar pensando demais, gastando tempo demais, tentei jogar um xadrezinho mais prático, então acabou sendo mais impreciso também em alguns pontos. Mas é isso, é uma partida de 10 minutos, né? Você tem que ser prático, não tem jeito. Joguei cavalo E4, e aí temos uma vantagem bem confortável, vantagem posicional, continua por conta da melhor estrutura de peões. Faço cavalo G5, que não é uma boa ideia. Ele tinha um cavalo D4. Esse eu percebi depois. No que eu joguei, eu falei já do cavalo D4. E teria que jogar o cavalo E6 e jogar essa posição que tá igual. Eu percebi depois. Ele jogou errado. Aí eu tomei G5, voltei. E agora sim, par de bispos, melhor estrutura de peões. Posição bem confortável. Jogou cavalo E7. E agora faz D5. Tudo bem que o peão tá fraco, mas no que ele joga D5, se livrando dessa debilidade, surge outra debilidade que é o peão de E5. E aí do jeito que ele jogou, fica muito fácil de atacar o peão. Ele não consegue nem sustentar mais o peão de E5. E aí acabou colapsando, colapsou a posição, não conseguiu defender o cavalo também. E aí já era, né? Bom, vamos lá, voltamos aí então a ter uma vitória e vejamos aqui, né, o nosso ranking aqui, pegando o ranking global. Então, aparecemos agora em quinto, depois daquela queda, 2.812, Sup tem ali seus 2.817. E acredito que no ranking do Brasil, por enquanto, sem muitas alterações, mas essa semana a galera deve voltar a jogar por aqui também. Veremos aí o que acontece nos próximos capítulos. Se você está gostando, já sabe, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal.
Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.